Basicamente, muitas pessoas não sabem que o quê? Que a hérnia de disco, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. O que eu quero dizer com na grande maioria das vezes ela é assintomática? Na grande maioria das vezes, não é a hérnia de disco a responsável pela dor na coluna que a gente está sentindo. A hérnia de disco, para ela ter a característica de a gente descobrir que a minha dor, a dor na coluna, a dor que irradia, é por causa da hérnia de disco, você vai ter que ter outros sintomas associados muitas vezes. Ou seja, para a gente identificar que a dor é mesmo da hérnia de disco, muitas vezes você vai ter que ter também uma fraqueza nas pernas, muitas vezes você vai ter que ter também irradiações muito frequentes para a perna também, isso dá para ser testado também. Ou seja, a hérnia de disco, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. E a gente consegue detectar, quando avalia individualmente, se é a hérnia de disco que está gerando a dor ou se você está no caso assintomático. Mas o que eu quero contar para vocês relacionados à hérnia de disco? Primeiro, um erro muito grande é, eu descobri uma hérnia de disco, eu tô com dor, aí eu começo a me restringir dos movimentos. Eu começo a tirar movimento da minha rotina. Eu começo a pegar menos peso porque eu tenho uma hérnia de disco. Eu começo a fazer menos movimento porque eu tenho uma hérnia de disco. O que isso vai gerar para a gente? E isso acontece com outros desgastes de coluna também. O que isso gera para a gente? Isso vai gerar um prejuízo porque eu começo a tirar movimento. Eu começo a tirar. É como se eu fosse aos poucos tirando a capacidade do meu corpo de interagir com o ambiente em que eu vivo. Então, eu vou pegando menos peso, meu corpo vai ficando mais fraco para voltar a pegar peso depois. Eu vou caminhando menos, o meu corpo vai ficar mais fraco e menos preparado para caminhar depois, sem nenhuma necessidade. Então, um dos grandes problemas da hérnia de disco, na maioria dos casos, não é nem a hérnia de disco, é o medo exagerado que é colocado em cima desse diagnóstico.